Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Está iniciando hoje, na verdade, como eu falei, mais uma série de estudos em uma matéria que ela não é comum na teologia, ela não é comum, principalmente nesse nível nosso, a gente chama de avançado, bacharel. Na teologia em si, essa temática ela é recente em relação à teologia. A gente está falando de 1900 anos, 2000 anos praticamente, de teologia mesmo, Essa teologia mais construída através dos escritos, das reflexões, dos teólogos propriamente dito. Então é um tema, só para a gente entender, em 1900 anos aproximadamente, nunca foi a preocupação falar sobre esse tema. Então, de 100 anos para cá, aproximadamente, é que isso tem surgido como um ensino e, infelizmente, com muita distorção. Eu até esqueci de escrever no quadro aqui, mas eu depois mando lá no grupo, as referências que vocês não devem ter. Os escritores e aqueles que... Porque assim, a gente tem uma lacuna praticamente nesse tema, ou seja, tem poucas pessoas sérias que falam sobre ele, sobre a batalha espiritual, Então, a matéria é essa, o tema é esse, batalha espiritual. Nós temos poucos teólogos, de fato, que tratam sobre esse tema, no Brasil. Eu trouxe até alguns livros aqui para indicar para vocês, como a gente faz de costume, todo início de matéria a gente sugere aí 3, 4, 5, alguns livros. Esses livros são selecionados, amados, eu me preocupo muito com referências teológicas, porque a gente tem muitas pessoas escrevendo sobre tudo. Só que nem todas elas são, de fato, pessoas indicadas, Os teólogos que eu sempre seleciono são aqueles que, dentro da teologia, são respeitados, são considerados, A teologia mais, reformada, mais acadêmica, até a teologia pentecostal também, que ela não deve nada para reformada. Mas essa pentecostal, não a neopentecostal, porque a gente precisa estar fazendo esse recorte. O pentecostalismo, ele é bíblico, ele é saudável, é uma bênção, Embora seja um movimento recente, sempre poucos anos para cá, 1904, mais ou menos, nos Estados Unidos, que houve toda essa renovação, por assim dizer, nesse sentido, dos dons espirituais. Só que o neopentecostalismo, aí é uma distorção. O neopentecostalismo é um desserviço para o reino de Deus, É um prejuízo muito grande. Porque até neo a gente entende como novo melhorado, algo novo que veio melhorado, mas na verdade, e alguns teólogos nem chamam, nem denominam de neopentecostalismo, e sim de pseudo, ou seja, falso pentecostalismo, Porque o pentecostalismo, ele é de fato, como eu falei, e até os teólogos muito bons nós temos, No Brasil, alguns, nos Estados Unidos tem bastante eu digo dos pentecostais. A teologia mesmo, ela nasce na Alemanha, Então, ali com a reforma protestante. Então, a gente tem até uma brincadeira, Que ela nasce na Alemanha, ela de fato vai para a Inglaterra, na época, uma das grandes potências mundiais, se propaga por toda a Europa, a teologia. Ela apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Então, a gente tem aí esse laço histórico, E o que acontece, amados? Então, a batalha espiritual, a gente vai tratar limitando a Bíblia mesmo. Vocês ouviram falar em Neusa Itioca? Daniel Mastral? Também. Rebeca Brau? Quem mais? Me ajude. Antonieta Rosa? Não? Tem ela também. No YouTube, lá, Batalha Espiritual, ela vai aparecer bastante. A Neusa Itioca é Valnice Milhomes? Também, Fez até alguns trabalhos aqui no estado, tempos atrás. Deixa eu ver se eu lembro mais. Então, Neusa Itioca, Daniel Mastral, Valnice Milhomes, Rebeca Brau, falei, Antonieta Rosa. Bom, se eu lembrar, eu vou digitando e eu coloco lá para vocês. Então, todos esses eu não recomendo. Para mim são heréticos,
eles distorcem e muito os textos bíblicos, tá? Eu estou falando aqui do Brasil, fora, né, os que eles seguem, na verdade, que é Kenneth Hagin, por exemplo. O Kenneth Hagin é o mentor do R.R. Soares, por exemplo, né, que é o da Igreja da Graça lá. Kenneth Hagin, William Kenyon Branham, outro herético também. Esses são os precursores, 1920, 20 e pouco e tal, né? Então a gente faz também aí um percurso regredindo histórico para saber onde isso começou, como isso se desenvolveu, como chegou até nós. Então assim, amados, os escritos dessas pessoas, esqueçam. Eu não recomendo e eu não conheço nenhum professor de teologia sério que recomende essas pessoas, tá? Mas aí eu trouxe para vocês aqui, inclusive dois livros aqui de um brasileiro, até estava ontem assistindo um culto lá que transmite também em São Paulo, um dos maiores apologistas que nós temos, mais sérios que nós temos no nosso país, tá? Deve ter aí uns 30, 40 anos aí nessa... O apologista é aquele que dedica o seu ministério a trabalhar em cima da correção das heresias, né? Então isso é um apologista. Tem isso aqui, ó, Evangélicos em Crise, ó, deixa até aqui registrado para os irmãos depois vão acompanhar. Evangélicos em Crise, um livro antigo, excelente, um dos melhores que nós temos aqui, tá? Evangélicos em Crise, excelente livro. Esse aqui eu recomendo para que vocês... Paulo Romero aqui, ó, que é o pastor de igreja, né? Pastor da Igreja Trindade, lá em São Paulo, tá? Outro livro dele também, esse aqui, ó, Decepcionados com a Graça. De todos que eu vou indicar aqui, se vocês não conseguirem comprar eles, compre esse aqui, ó, esse aqui, dê prioridade para esse, tá? Porque esse Decepcionados com a Graça, ele vai fazer todo esse lastro histórico, como eu falei, lá do século passado, até, né, como chegou no Brasil, esses propagadores como nós temos hoje, tá? E ele vai então corrigir todos essas heresias. Esse aqui, ó, Decepcionados com a Graça. Paulo Romero também. Deixa eu ver aqui na sequência. Esse aqui, ó, Batalha Espiritual. Tem esse? Tem aqui? Não? Batalha Espiritual. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Acho que é David Powlison. Se o pastor Edmilson estivesse aqui, ia me ajudar, né? Mas deve ser isso aqui, David Powlison, tá? Esse sim, livro eu recomendo, muito saudável, biblicamente falando, tá? Esse aqui já é mais ortodoxo, né? Um cara mais rígido e tal, tá? Que é o John MacArthur. Tem aquela Bíblia MacArthur de estudo? Então não é dele, tá? Então, ó, Uma Chamada para a Batalha, né? A Guerra pela Verdade. Excelente livro também. Esse aqui outro eu recomendo, ó, tá? Na Força do Seu Poder, Armando-se para a Batalha Espiritual. Ele faz uma análise do capítulo 6 de Efésios, que nós vamos recorrer bastante desse texto para estudar, tá? Então, Na Força do Seu Poder, excelente. Esse aqui, amados, é um dos maiores teólogos que nós temos da história, tá? E aqui, soldado cristão, Martin Lloyd Jones, tá? Um dos maiores teólogos que nós temos, mais respeitados de toda a história do cristianismo. Então, esse aqui também eu recomendo. Ele também faz uma análise do capítulo 6 de Efésios, né? Verso 10 ao verso 20. Então, esse livrinho aqui, ó, só desse trecho de 10 versículos. Ele escreveu lá, acho que fez um estudo lá só de um livro, de um capítulo de Romanos há 2 anos. Imagina só, então, o conceito, né? Então, esses são os livros que eu estou recomendando, sugerindo para vocês, tá? Depois eu vou fotografá-los. Não, já fotografei, tá no grupo. Já tá lá, né? Então tá pronto. Então só falta comprar agora, né? Então ficou mais fácil. Bora lá então, queridos. Fique à vontade para interagir, perguntar. Eu vou dar uma introdução. A gente vai ter em torno de talvez 8 aulas, tá? Essa matéria é a previsão. Nós vamos pegar textos, vamos interpretá-lo dentro do contexto. A gente vai trabalhar, como eu falei, sempre limitado à Bíblia. A gente não vai jamais fazer como é feito na Batalha Espiritual nesse tema, ou seja, experiências pessoais não contam. Tem temas, matérias, que a gente de fato recorre a outras fontes. Como, por exemplo, se a gente vai estudar cultura de Israel, a gente precisa recorrer à história, a livros que contem como é a cultura, a história. Então é outra fonte, não é bíblica apenas, é isso que eu estou dizendo. A gente recorre à história, à arqueologia, ao ensino da cultura, né? Então a gente chama de fontes extra-bíblica, mas pode ser recorrida. Por exemplo, quem vai falar dos anjos, angelologia, aí não tem como.
Não há outro escrito que tenha uma autoridade para falar do tema. É Bíblia, resume-se a ela, e o que está escrito a gente também se resume. Onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Eu sei que muitos professores, pastores e pregadores, eles se aventuram. E, além disso, eu não tenho coragem, irmãos, de fazer isso. Né? Eu acho que tem gente que é mais corajosa do que sábia. Eu não vejo sabedoria quando a gente vai além da Bíblia, nesse sentido que não pode ir, tá? E tem pessoas que também não têm tanta capacidade como elas, como por exemplo, eu já vi o Russell Shedd falar do capítulo 6 de Gênesis, onde ele aborda lá quem eram aqueles filhos de Deus, né? Os Ben Elohim lá e tal. Só que assim, onde ele vai nadando, eu não vou de jet ski, eu me afogo antes, então eu também não vou. Então eu prefiro ser simples, mais bíblico, do que mostrar uma aparente sabedoria, mas está ensinando heresia, tá? Então eu opto pela simplicidade e eu tenho responsabilidade com vocês em ser mais bíblico possível, tá bom? Falei um dia para um pastor, falei, não, mas eu leio a Bíblia de uma forma simples. Ele falou, não, eu já fiz isso, não faço mais. Eu falei, então, ele é para mim mais corajoso do que sábio. O que é batalha espiritual na Bíblia? Como vencer a batalha espiritual? A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada, tá? Ou seja, é uma realidade. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso, é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã, como isso afeta nossa vida, tá? Ou seja, a compreensão, né? Porque vocês sabem, amados, a Bíblia interpretada errado vai ser aplicada errado. É a lógica. Não tem como fugir disso. Então, se a gente, porque às vezes fala, André, mas que bobagem, que isso vai afetar a minha vida? Amados, nós somos cristãos. Tudo que a gente interpreta da Bíblia, ela vai afetar a nossa vida, positivamente ou negativamente, não tem como. Ela vai ser aplicada, isso vai ser traduzido como comportamento, no mínimo como compreensão, e a compreensão vai me levar a orar a Deus a partir daquela compreensão, a nutrir sentimentos a partir daquela compreensão. Então afeta. Quando a gente lê a Bíblia, a interpretação, ela vai ser inevitavelmente traduzido na nossa relação com Deus, com o próximo, com a gente. Então é por isso que é importantíssimo. Interpretou a Bíblia errado, vai aplicar errado, vai viver errado a fé cristã, né? Então, nesse estudo bíblico, entenderemos o que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. Eu vou começar pelos erros, tá bom? Então, a gente, às vezes, assim, é um recurso que eu tenho. A gente, às vezes, não sabe exatamente o que é a coisa, mas não sabendo o que não é, já é caminho andado, né? Eu penso, o que a gente pode saber de Deus? Bom, se a gente souber o que Deus não é, já é bem caminho andado. Então vamos começar aqui pelos erros sobre a batalha espiritual. Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes, tá? Isso que eu quero falar aqui, duas vertentes. Dois erros que a gente não pode cometer e que geralmente é cometido. O primeiro é subestimação e o segundo é supervalorização. São esses dois erros aqui em relação à batalha espiritual que a gente não pode ter. Subestimar essa realidade e supervalorizar essa realidade. Então vamos lá. Há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem. Como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Ou seja, aqueles subestimam essa realidade, desconsidera que assim, esse negócio de demônio, de batalha espiritual, isso é uma bobagem e tal. Isso é errado, essa postura é errada, tá? Isso é uma subestimação, não consideração, mais aqueles que consideram somente as causas e efeito na ordem natural das coisas, né? Então isso é uma subestimação, isso é um erro, é um desequilíbrio, tá? Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Talvez isso aqui seja o maior problema, né?
esse grupo supervaloriza a ideia de batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna que não está na Bíblia, além de colocar Satanás num grau de importância e poder que ele não está. Então isso aqui é supervalorização. São os irmãos que eles espiritualizam tudo, amados. Tudo. Assim, tudo é demônio. E é espírito disso, é espírito daquilo, tudo é espírito, né? Não é assim, amado. Isso também é um erro, é um extremo, tá? Supervalorização. Quando eu disse que talvez esse segundo grupo seja até mais danoso, é porque de fato é. Quando a gente desconsidera os processos naturais, por exemplo, quando a gente responsabiliza os demônios, inclusive pelos nossos atos, nosso caráter nunca é trabalhado por Deus, porque a gente está transferindo a responsabilidade, colocando tudo no colo de Satanás, né? Então tudo é o diabo, né? É espírito daquilo, é espírito da mentira, é espírito não sei o quê. Claro que a gente vai pegar texto, vai ver de fato o que esses textos estão se referindo, se eles podem ser replicados e aplicados a nós hoje, tá? Principalmente Antigo Testamento. Eu bato nessa tecla assim direto, e vocês vão se estudar 10 anos comigo, eu vou falar isso o resto da vida. Quando a gente lê Antigo Testamento, pega textos do Antigo Testamento, a gente precisa ter muita cautela em se basear nesses textos do Antigo Testamento para criar doutrina para nós hoje e principalmente aplicar no nosso comportamento. A gente precisa peneirar o Antigo Testamento por onde, amados? Pelo Novo Testamento. É o Novo Testamento que para nós é uma regra de fé e prática na vida comportamental, tá? Então o Antigo Testamento tem que ser olhado, tem que ser interpretado à luz, peneirado pelo Novo Testamento, pelos ensinos de Jesus e dos apóstolos, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, essas pessoas que supervalorizam e colocam Satanás quase que em pé de igualdade com Deus, sendo um inimigo de Deus, um adversário de Deus. Satanás não é equiparado a Deus, amigos. Ele não tem um poder autônomo, ele não faz o que ele quer. Porque a gente vai inclusive falar, né, quando isso é pensado, como eu falei, hoje é uma aula mais panorâmica, né, uma introdução, depois a gente vai pegando esses pontos e tentando se aprofundar neles. Satanás, ele não faz o que ele quer. Existe a soberania de Deus, a gente vai falar sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, já adiantando, quer dizer que Deus, ele é Senhor de tudo e de todos. Isso quer dizer que nada acontece sem que antes Deus permita de alguma maneira. Não há um poder autônomo nessa existência. Ou seja, faz o que ele quer. Existem leis, existem limites que Deus coloca na vida de tudo e de todos, seres humanos e seres espirituais. Então, por exemplo, o inferno não é um reino de Satanás. Satanás não reina no inferno, ele não tem um trono. Ele não manda em nada e em ninguém, amados. Não é? A gente vai ver isso depois nos textos bíblicos. Então, assim, primeiro, não existe um reino paralelo. Existe um reino de Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Agora, o que existe são pessoas que se sujeitam a esse reino voluntariamente, reconhecendo quem é Deus. Esses são os cristãos, são os discípulos de Cristo, são aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus. E existem os rebeldes, né? Então, criam para ele outro rei, né? Não existe. Eu não chamo de reino. De rei. De rei. Os satanistas que adoram ao Satanás lá. Não, esses são diretamente, né? Mas eu digo o resto. Todos aqueles que não estão sujeitos voluntariamente ao reino de Deus, estão sujeitos ao governo do pecado, que impera. Então é um império, não é um reino. A gente vai desenvolver essas questões mais para frente, tá? Eu só estou querendo destacar aqui e pontuar que Satanás, né, nesse grupo da supervalorização da batalha espiritual, coloca Satanás como sendo quase que um ser autônomo, que faz o que quer e que inclusive muitas vezes Deus está quase que impedido de agir, porque a gente vai falar sobre essa questão de brecha, legalidade. Vamos ver se que isso de fato tem a ver, né? O que isso, até quando isso, ou se de fato essas ideias elas têm base bíblica, né? Porque coloca Deus quase que sendo impedido de agir, Deus fica quase com as mãos atadas. Vamos ver se é isso mesmo mais para frente lá, tá? Então vamos lá, para essas pessoas, né? Ou seja, do segundo grupo da supervalorização, tudo o que acontece consiste em batalha espiritual, tudo. E toda e qualquer adversidade é culpa do diabo.
Tem gente até que enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, né, que possui autonomia em suas ações. Esse também não é o conceito bíblico de batalha espiritual. Então são os dois extremos, os dois estão errados, são desequilíbrios teológicos, tá bom? Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia de batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias dentro das igrejas nesse sentido. Um exemplo que pode ser chamado ou citado é o chamado movimento da batalha espiritual. Isso é novo, irmãos. Esse movimento da batalha espiritual é novo, são poucas décadas para cá, tá bom? Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs práticas sincréticas e pragmáticas. São umas palavras, né? Então, o que é uma prática sincrética? É quando você busca vários elementos de diversas crenças e religiões e une isso. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, principalmente no Brasil, como eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade. Estados Unidos é uma fábrica de heresias, é impressionante. Quanta porcaria teológica é fabricada lá e a gente vai bebendo aqui, né? A gente vai consumindo aqui. E aí, esse sincretismo, no Brasil, ele é mais fértil. A gente tem uma fala que no Brasil tudo que planta dá, né? Até heresia, né? Heresia. Dá mesmo. Aqui o negócio floresce mesmo, espalha. É um negócio doido, né? Por que isso acontece no Brasil mais, por exemplo, em outras culturas? Porque nós temos aqui uma realidade religiosa que é diferente das outras nações. Por exemplo, os Estados Unidos, teoricamente, historicamente, é protestante, né? Quem funda Nova York, por exemplo, são judeus que vêm de Recife. Foi a primeira sinagoga do Brasil. Vão lá e fundam a cidade de Nova York. Mas você tem todos os fundadores dos Estados Unidos sendo cristãos. Então, teoricamente, eles têm uma raiz religiosa, que é o cristianismo ou o protestantismo. No Brasil, isso já é diferente. Quando chegaram no Brasil, já havia um povo, já havia um brasileiro, já havia inclusive uma religião que era dos índios, que a gente chama da religião ameríndia, né? Então eles são muito místicos. Os índios lidam com os elementos da terra, com as entidades, então eles já tinham toda uma estrutura religiosa. Aí vem os católicos, com o catolicismo que não é o romano, é um catolicismo que se misturou com as religiões afro, daí a terceira raiz religiosa que a gente tem. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem desse catolicismo afro-brasileiro é a Bahia, as escadarias no Senhor do Bonfim, onde as baianas ficam lavando lá as escadarias, né? Então aí você vê essa mistura. Então, por exemplo, o catolicismo na Bahia é uma coisa de doido, é um sincretismo enorme, é uma mistura, né? Que é o mesmo santo que tem dois nomes diferentes. Então você vai para um lado e é Iemanjá, mas o catolicismo é outro, mas é o mesmo, a mesma figura, né? Pai, não vai longe não, aqui tem papel de casa. A mesma Maria está lá dentro do centro. Sim, infelizmente, exato. Isso é sincretismo. E os elementos, então, amados? A gente vê dentro de uma igreja cristã evangélica o cara com a rosa ungida, o vale do sal. Você vê um judaísmo muito grande, a judaização da igreja cristã, onde você tem elementos, a Arca da Aliança, a bandeira de Davi lá, a estrela de bandeira de Jerusalém, kippá, shofar, ungir objetos. Isso tudo são elementos não do evangelho, não do cristianismo historicamente. São outras religiões. Então a gente percebe esse sincretismo entrando dentro das igrejas evangélicas. Tá? Então eles vêm trazendo todos esses elementos e, amados, não existe nada neutro. Na espiritualidade não existe nada neutro. Como a gente diz na academia, na teologia refinada, não existe nada daquilo que não influi nem contribui, não fede nem cheira. Existe sim, tudo que existe afeta nós. Vai de alguma maneira construir em nós uma compreensão. E volto às minhas primeiras palavras. A compreensão vai desembocar em comportamento, em forma de viver, de compreender o mundo. É por isso que a gente precisa, não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, ontem eu postei, ontem, nem lembro mais também, esses dias aí para trás, sobre a verdade, a necessidade de nós compreendermos a verdade, a importância que a Bíblia dá na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, sobre compreensão, entendimento, saber a verdade.
Não é um choque, essa foi a minha postagem, meu textinho. Não é um choque de poder, o poder de Deus magando o poder de Satanás. Não é essa a ideia. Qual é a arma mais... a principal arma de Satanás, amado? Vocês conseguem? A Bíblia. A palavra. Não, de Satanás. De Satanás. Distorção da palavra. Distorção, então. A mentira, portanto. A mentira. Tá certo. Foi isso que ele foi até Jesus. A própria palavra. Levando uma palavra para distorcer. Então, a principal arma de Satanás, vocês concordam que é a mentira. É um engano. Engano? Não é? Essa é a principal. Desde o Éden, isso é mostrado claramente. Para mim, isso é nítido na Bíblia. Então, qual seria a arma mais eficaz contra a principal arma de Satanás? Que é a mentira. Verdade. Tanto é que em Efésios capítulo 6, que nós vamos recorrer bastante, como eu falei, a gente vê que a primeira peça figuradamente dessa armadura do cristão é o quê? É o cinturão da verdade. O que Jesus diz em João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem 3 conceitos mais profundos que o ser humano pode ter contato: conhecimento, verdade e liberdade. E o que liberta é o conhecimento da verdade. Não é qualquer conhecimento, é da verdade. No mesmo capítulo, no verso 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres, né? Sereis livres. Esse movimento de batalha espiritual, eles desconsideram, pela prática, pelos ensinos, pelo que é proposto, a eficácia e a suficiência do sacrifício de Cristo. Mesmo o cristão, após ser regenerado, né, entregar sua vida a Cristo, dizem eles que há ainda alguns processos de libertação, sendo que a Bíblia diz que é um processo de santificação, onde há um amadurecimento, que é o caráter sendo forjado na vida do cristão. Porque o que eles ensinam, a gente vai ver, pegar alguns textos, como eu falei, que vão... porque assim, amados, o que é proposto na batalha espiritual, esse movimento de batalha espiritual, é que nós precisamos fazer algumas coisas para completar a obra de Cristo. Não é falado assim diretamente, alguns até chegam à loucura de falar, mas a maioria não, é sorrateiro. O problema da mentira é que não é mentira escancarada, é essa distorção. Esse é o grande perigo, que não é facilmente discernido, não é percebido. O diabo não é burro, não é? Ele não é burro, tem coisa que ele não é burro. Então ele não vai apresentar a mentira escancarada. É mentiroso, burro. É isso. E o mentiroso geralmente é inteligente, porque ele precisa, né, de argumentos, precisa ali conduzir de uma forma a vender a sua mentira como verdade. E o que tem de cristãos abraçando a mentira como verdade, amados, não é brincadeira. E aí eu falei do sincretismo, vou falar agora do pragmatismo, que é outro ponto também que esse movimento usa bastante. O que é o pragmatismo? Deu certo? É certo. Ah, mas deu certo. Oh, mas aconteceu isso aqui na minha vida, o negócio deu certo. Mas não é porque deu certo, aquilo é validado como doutrina, como verdade. Deu certo não quer dizer que é certo, que Deus aprova. Há muitas coisas erradas que dão certo. Há muitas coisas erradas que prosperam, avançam, têm resultados aparentes positivos. Mas nós não temos esse critério do pragmatismo, não é? Nosso critério é doutrina bíblica, é o que a Bíblia fala. Se dá certo na nossa ótica ou não, no nosso critério de dar certo, isso é falho, esse critério, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, tá? Então nas comunidades cristãs, a prática sincrética pragmática, né, fundamentadas em doutrinas influenciadas pelo ocultismo e pelo misticismo, questões muito místicas, né? Sempre, como eu falei, espiritualiza tudo é espiritualizado, tudo é o diabo, tudo a gente coloca como sendo o Deus ou o diabo. A gente desconsidera inclusive que é o homem nesse processo também. Há 3 espíritos que operam nessa existência, que agem aqui nesse mundo: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito imundo, Satanás, os demônios, e o Espírito do homem. Então o homem também opera, ele também é responsabilizado. Aliás, muito mais responsabilizado por Deus é o homem do que os demônios.
Porque você cai se você quiser. Você será tentado, cai se você quiser. O ponto não era nem esse que eu queria abordar, Ana Maria, porque depois a gente precisa discutir um negocinho, né? Se a gente quiser, será que também não há a questão do pecado que escraviza o homem? Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, abordar é que a gente não entender que tem muita... Porque assim, por exemplo, o cara traiu a mulher. Ele caiu no adultério que ele quis. Não, é pombagira. Ah, é suspeito, né? Pombagira, não é? Não poderia dizer, não? A pombagira, não. Tem que expulsar a Aí pombagira. sai, né? Sai ileso. Tem que expulsar a pombagira da vida do cara. Aliás, eu cheguei aqui um pouco atrasado por causa do tranca-rua. Peguei trânsito da minha casa pra cá. Né? Aí o cara anda todo sujo, é o Maria Mulambo. Fora o Sete Flechas, o Zé Pilintra, né? O Exu Caveira, o Preto Velho, o Exu Mirim. E eu fico pensando, onde que esses caras buscam essas informações, amados? Quem é que tem autoridade para denominar entidade? Onde é buscado isso? No Espiritismo. Então, calma aí, nós somos cristãos e nós estamos recorrendo a doutrinas espíritas para estar denominando entidade? Vocês estão percebendo que a fonte já não tem autoridade para nós? A única fonte autoritativa de declaração de verdade é a Bíblia Sagrada. Quando você fala espiritismo, no candomblé, o espiritismo tem uma outra linha. Não, existe assim. Diferente do candomblé, porque essas são entidades do candomblé. Sim. É que eu estou assim, falando de uma forma muito genérica. Muito genérica. Na verdade, o espiritismo ele é dividido em duas linhas. É o intelectual, que a gente chama, né, de espiritismo intelectual, do Allan Kardec, e o espiritismo baixo, que a gente chama. Né? Que aí você tem quimbanda, candomblé, quiromancia, cartomancia, né? Então assim, você tem essas duas, por assim dizer. E você tem muitas... Nossa, é um negócio bem complexo mesmo, né? A gente teria que estudar de fato para eu tentar detalhar, que é bem complexo para a gente entender. Até mesmo esses dias não, ano passado, conversando com um rapaz não sei se era Umbanda ou Candomblé. E ele explicou para mim que, na verdade, como que era, que eu entendia de uma forma. Ele falou, não, a entidade... Por que a entidade é classificada assim? Porque ele lida com antepassados de datação diferente. Então ele foi explicando para mim, tipo assim, você tem entidade que lida com mortos da datação de um século atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos, 6000 anos. Então assim, tem um monte de... Né? Enfim, é bem complexo. Eles têm lá os seus... Não, tudo é. Tem suas lógicas e suas doutrinas, né? Eles têm tudo lá. Por exemplo, você tem o Orixá e o Exu, né? Então, o Orixá, na verdade, se você tem uma oferenda para ele acalmar a entidade do Exu. Então, você tem essas lógicas dentro dele. Mas o que eu quero dizer não é isso, mas senão a gente vai fazer uma saladona maior do que eu já estou começando aqui. Eu só estou dizendo que essas fontes não são fontes para nós confiáveis de verdade, declaração de verdade. Então, como eu posso falar? Isso aqui é um Exu Caveira. A Bíblia, que autoridade que a Bíblia me dá? Que respaldo que a Bíblia me dá? Não, mas é o Exu Caveira porque é o Zé Pilintra, porque o Zé Pilintra tomava cachaça, não, é pombagira porque se prostitui. Calma aí, amados. A gente está, então, buscando, como cristãos, fontes autoritativas de declaração de verdade que não é a Bíblia. É por isso que eu disse, eu prefiro ser bíblico e simples. Eu tenho segurança na Bíblia. Eu não confio em outras fontes. E esse pessoal aqui, quando a gente pega os escritos deles, né? Valnice Milhomes, como eu falei, todo esse povo aí, Daniel Mastral vem do satanismo. O que ele fala é baseado no satanismo. Filhos do Fogo, Filhos da Luz, eu li tudo esses trem aí. Eu li os três. Eu li todos. E eu li quando estava no auge, né? Lá no final da década de 90, começo da década de 2000, que é onde foi de fato assim. Ele vendeu muito livro, ficou muito rico, né? Com esses livros aí e tal. Eu li todos esses trem aí. Então, assim, o que acontece? Principalmente, esse cara vem do satanismo, aí ele começa a falar um monte de coisa baseado na sua experiência do satanismo. Aí você pega a Valnice Milhomes, mesma coisa. Você pega esses, eu até esqueci aqui, Neus e Tioca, meu Deus do céu, não tem uma base bíblica sequer.
Quando é pego um texto, é totalmente distorcido. A gente vai, se Deus quiser, trabalhar aí nessas questões, tá? Então, algumas das práticas mais conhecidas desse meio são quebra de maldição, especialmente maldição hereditária, mapeamento espiritual para subjugar os espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros e etc. Então a gente vai pegar todas essas questões, tá? Declarações, e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, tá bom? Mas já adiantando, então tudo isso aqui, todas essas declarações e essas declarações que eles dizem que são verdades espirituais, não são bíblicas. Seja o grupo que subestima, seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio, amados, tá? Então a gente não desconsidera nenhuma coisa nem outra, porém a gente sempre vai buscar, e eu vou optar aqui para ter a aula com vocês aqui, sempre no equilíbrio das coisas, tá bom? Antes de qualquer abordagem sobre as questões mais objetivas dessa realidade espiritual, entre aspas, é preciso entender a questão do campo de batalha. Eu quero, ainda hoje, falar sobre isso. Segundo aos Coríntios, André, pensei que você não ia abrir a Bíblia. É quase um recorde, hein? 40 minutos sem abrir a Bíblia, mas eu citei alguma coisa. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e verso 5. Vamos falar da batalha, né? Do campo de batalha, melhor dizendo. Do campo de batalha. Estou ouvindo alguma coisa de algum celular? É o Trancabyte? Está agindo aí? Lá embaixo? Tá bom. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 4 e 5. Nossa, um pigarro aqui lascado que eu tô. Diz assim, ó. E vocês me ajudem se as versões estiverem diferentes, tá? Para contribuir na compreensão. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Alguma versão diferente? Pode contribuir? Oi? Todos estão iguais? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os raciocínios falaciosos e toda a arrogância que levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Argumentos falaciosos, né? Argumentos falaciosos. Raciocínios falaciosos. Raciocínio falacioso e arrogância. Arrogância. Tá, tem algum sofisma? Alguma versão que está sofismas? Não? Às vezes está. Esse termo sofisma, que é a mesma coisa, né? Porque a irmã Mari leu pra gente, esses argumentos falaciosos e arrogância. Aqui está toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha espiritual, elas de fato não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? O verso 5 vai falando: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O sofisma, argumento falacioso, são a mentira mesmo. Então qual é o campo de batalha que Paulo se refere? É a mente, irmãos. Penso eu, a leitura que faço, e amados, a gente está conversando aqui, vocês têm toda a liberdade, vocês sabem que o ambiente aqui é esse, né? Para a gente conversar, discordar do professor, está tudo certo. Esse é o processo nosso aqui. Mas a leitura que eu faço, que nos últimos tempos, a batalha da igreja, que a igreja vai travar, para mim isso já é uma realidade, isso só tende a crescer. Não é demônio não, saindo espalhando um helicóptero aí no meio da cidade e o óleo, né, derramando nas esquinas e tal, ungindo boca de fumo, ou fazendo esses rituais, expulsando os demônios territoriais. Para mim isso é uma bobagem, teologicamente falando. A batalha que nós já estamos enfrentando e só vai agravar é no campo do conhecimento e das leis. Se a igreja não se preparar para essas duas realidades, amados, isso já é uma realidade. A nossa batalha no campo do conhecimento, dos argumentos, das ideias,
e das leis. É isso que a igreja já está enfrentando e vai enfrentar até o final dos tempos. Isso, para mim, o livro de Apocalipse deixa claro também. Essa é a batalha. Os demônios estão atuando através desses dois campos, do conhecimento distorcido do que é a vida, do que é a Bíblia, e querem inclusive interferir na nossa crença, né? Então, assim, até estão entrando no campo que é da igreja, que é a teologia, só que não são teólogos, e até falsos teólogos estão. Paulo disse que isso ia acontecer e já havia no seu tempo, que ele chama de anticristos. Então, anticristo já tem faz tempo, amados, são contrários a Cristo, são campo das ideias. Então Paulo diz aqui que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. Lá voltando o Efésios capítulo 6, uma das peças da armadura lá do cristão é o capacete. E onde reside a salvação? Onde está a salvação? Aqui, amado. Por que a gente precisa de um capacete para proteger aqui? Porque a salvação se dá aqui, ó. É naquilo que eu penso, naquilo que eu entendo, naquilo que eu concluo. É por isso que o texto diz que destruindo os conselhos e toda altivez ou sofisma ou argumentos falaciosos que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então veja só o que o diabo sempre fez, está fazendo, e as pessoas não se atentam, pensam que são os demônios, nesse sentido mais místico, que está causando prejuízo à igreja. Não é, amado. É a heresia dentro da igreja, são os ensinos equivocados e distorcidos dentro das igrejas, ensinando a respeito de um Deus que não é o Deus da Bíblia, ensinando ensinos que Jesus nunca proferiu a respeito de como viver e como se relacionar. Então a gente precisa entender que o campo de batalha é esse campo de fato que é a mente do cristão, tá? Onde os espíritos... Romanos 12 fala, hoje não nos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A minha versão aqui de Corinto, fala assim: as ferramentas que usamos não são para propaganda ou para manipulação, mas para demolir essa cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus. Isso, o Jim Peterson, né? É a mensagem, né? Nossa. Olha só, que coisa interessante. Embora não seja uma fonte acadêmica, né, a paráfrase da mensagem, mas ela traz para nós uma clareza, né, interessante. Essa questão mesmo sempre no campo das ideias, do entendimento. A cultura, eu gosto desse termo que ele usa, né? Essa cultura, essa forma de pensar que se desemboca numa forma de viver, de se relacionar. Então, como eu estou dizendo desde o começo, amado, isso é importantíssimo para a nossa vida, como nós compreendemos a fé, como nós entendemos a fé. O Romanos, capítulo 12, verso 1, que o Mendelva leu, vai dizer, no finalzinho, que o nosso culto deve ser racional. Isso eu tenho falado em outras matérias aqui, inclusive. O nosso culto, ele é muito espiritualizado, ele é muito no campo das emoções, ele é muito aflorado e apelativo para as emoções, que faz parte também, só não transforma ninguém, só não é onde o Espírito Santo de fato pretende penetrar, não é o mais profundo do ser humano, não são as emoções, é o entendimento, é a compreensão, né? É onde Deus se comunica conosco. Deus é um ser racional, nos deu um livro que é inteligível, que é para ser compreendido. Inclusive, na compreensão é onde a fé ela surge, porque nós ouvimos, entendemos a palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. O culto precisa ser de uma forma ao entendimento ser atingido e transformado, alargado, expandido, onde eu preciso entender mais de Deus, compreender mais de Deus, quem Ele é e o que Ele quer da minha vida e quais são os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Se a gente pegar um crente de 10 anos no contexto de igreja, perguntar quais são... Amado, isso aqui não é uma formação teológica. Eu não estou falando que todo cristão precisa ser um teólogo, precisa ser um estudante, um estudioso assim, profundo das Escrituras Sagradas. Mas minimamente nós precisamos entender o que Deus quer da gente, o que Ele ensina. É vergonhoso você pegar um cristão de 10, 15 anos. Não estou falando daqueles que têm limites, não, limitações. Tem muitos irmãos que têm dificuldade de leitura e tudo mais. Estou falando da maioria de nós que, graças a Deus, não tem. Né? Porque nós estudamos, nós somos engenheiros, médicos, psicólogos, a gente tem formações aí de nível acadêmico, né? Fantástico intelectualmente falando.
E eu tenho essa experiência quando eu vejo alguns irmãos assim, poxa, os irmãos que têm a capacidade intelectual, tanto é que são formados em coisas aí que eu nem de longe eu dou conta. Mas quando vai perguntar das Escrituras Sagradas, coisas básicas, meu Deus, que superficialidade, que dificuldade, quanta heresia que eles abraçam. Por que será isso? Por alguns motivos. Primeiro, Satanás está interessado nisso, que nós sejamos ignorantes concernentes à nossa fé. É interesse de Satanás. Quando um pastor, quando um líder, quando até um professor mesmo, escola dominical, quer que seja, não incentiva, sabe, não estimula, não cria mecanismos, meios, não dá estrutura para que o povo aprenda, quando os cultos não têm didática, quando o povo não é aconselhado, instruído na sabedoria de Deus, ele está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Eu não estou falando de todos, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem um pastor, quer dizer, já faleceu lá em São Paulo, o pastor Edson Queiroz, pastor Zias até conheceu ele aqui, pastor de uma igreja batista lá. Ele tem um livro muito interessante que é a Transparência do Ministério. Eu uso esse livro quando eu vou falar de ética cristã, né? E ele fala assim, Satanás também chama obreiros para o ministério. Tem pastor que é vocacionado por Satanás, ele fala. De uma forma muito séria mesmo, parece engraçado, né? Mas ele diz assim, se o pastor, ele não estimula, ele não promove, ele não exige que os cristãos eles estudem a Bíblia de uma forma profunda, séria, sistemática, contínua, se ele é contrário a missões, se ele não investe em família, se ele não investe em discipulado, amadurecimento cristão, é o Espírito Santo que está usando esse homem, meu Deus do céu? Ou é o diabo? Eu dou razão para ele. Não é possível. Se as coisas fundamentais, vitais para o amadurecimento da Igreja de Cristo não são estimuladas, pelo contrário, muitas vezes é até criticada, né? Porque a teologia é uma doida da casa, né? Então os teólogos, né? Não, isso aí vai atrapalhar a sua fé, né? Vai te esfriar, oh meu Deus do céu. É que apaga fogo estranho, o grande problema é esse da teologia, para alguns irmãos, apaga o fogo estranho. E toda teologia é ensinada mesmo. Tem uma sorrisinha mesmo. Eu julgo que o ensino não deve ser tão ruim assim, não. Penso eu, né? Então, assim, amados, só para a gente entender, o campo de batalha é a mente, é o entendimento. Voltando ao que Jesus disse lá em João 8,32. Deixa eu completar o texto, né? Que a irmã deixou o ganchinho para nós aí. Então, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos sacrifícios como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis não seja boa, perfeita e agradável. E a sequência é boa, agradável e perfeita. Boa, né? Essa é a sequência de texto, me parece. Então, olha só que coisa interessante como Paulo aborda o culto cristão. Eu não estou dizendo, mas que a gente não deve chorar, se arrepiar da cervical até a cóccix. Que a gente não deve, sabe? Isso faz parte. É bom demais sentir a presença de Deus. Eu sou pentecostal, eu só sou moderado, né? Não me embriago tanto, não chato um pouco não. Mas eu sou pentecostal, mas eu nasci no contexto de Assembleia de Deus, há 20 anos atrás, quando ainda era pentecostal, tá? Batizado com o Espírito Santo, falo de estranho, visão, anjo, tudo isso aí, esse pacote de pentecostal, todo esse combo, eu acredito, né? Só que não é a ênfase, amados. Sim. Jesus não morreu por nós para vermos anjos. Jesus, inclusive, nunca falou uma língua estranha. Jesus nunca expulsou os demônios como nós expulsamos. Às vezes num circo danado. Era muito discreto. Não dava palco para o Satanás. Né? E ainda falou, fica quietinho, cala a tua boca, vai-se embora. A irmã falou do deserto lá, não foi? Transformar as pedras em pães, alguma coisa assim, não foi? Não, Satanás usou a própria palavra para... Então, olha quando o Satanás se apresenta para Jesus. Eu acho que isso para nós é algo a ser observado. Se a gente está falando dessa realidade, né? Satanás se apresenta para Jesus e diz, aí, faz isso aqui e tal. Jesus não fala, vai de reto, Satanás, vou jogar um óleo ungido em você, eu te expulso no meu mesmo nome, né? Que é o nome de Jesus. Aquela coisa toda. Né? Usou a palavra, mas... Claro, a palavra, a história. Né? Então, assim, se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Nem só de pão vive o homem. Deuteronômio 8,3, 8,4, alguma coisa assim. Se joga daqui e tal,
Deus dará ordem aos seus anjos. Ó, está escrito Salmo 91, me parece lá e tal. A outra lá, se prostra aqui os reinos da terra e tal. Ele citou Deuteronômio de novo lá, se não me falha a memória. Então, palavra, combateu Satanás com palavra, com Bíblia. Escrituras sagradas. O diabo se retirou dele, ele usando a palavra, a declaração, a convicção, a encarnação da palavra. Ele era a própria palavra de Deus. Satanás não resiste à palavra de Deus, que é a verdade. Não é? Mas vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 17. Que pode também, não tem nada não. Tá tudo certo, né? Eita glória! Como no seu espírito fazer graça? Efésios capítulo 6, verso 17, como eu falei para vocês, é o capacete da salvação, tá? Só para entender esse campo de batalha, né? Campo de batalha, que é a mente, né? A compreensão, o entendimento. Segundo aos Coríntios, só dei a referência do 6,17 de Efésios para falar do capacete, tá? Mas segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ainda falando do campo de batalha, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Eita pigal. Se tivesse uma água benta aqui, acho que melhoraria. Não tinha curar essa garganta agora. Eu não sei qual é o nome da que pega a garganta. Vamos lá. Então, segundo... Aí tá mais forte, viu, amado? Aí precisa de uma campanha mais... Você subiu um monte, precisa de uma campanha mais... Tem que ser 7, 3 a minha resolve, a tua é 7. Mas vamos lá, que é o número da perfeição, né? Vocês sabem que não pode quebrar a campanha no meio também, né? Tá bom. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Segundo aos Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante que Paulo aborda. O Deus desse século. André, mas como aí você falou lá que Satanás não é um Deus e tal, e aqui está escrito que é Deus esse século. Mas não é Deus mesmo, irmãos. A gente precisa entender a linguagem que é usada dentro do contexto. Porque a Bíblia não pode contradizer a Bíblia. Aliás, o mesmo autor não pode se contradizer, porque Paulo diz em 1 aos Coríntios que para os pagãos há muitos deuses e há muitos senhores, mas para nós há um só Senhor e um só Deus, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender a linguagem. Fala, André, mas no original como que está? Está Deus, Theos. A mesma palavra. Até pessoas que vão interpretar a Bíblia, às vezes, né? Como por exemplo, a gente vai trabalhar lá sobre esse negócio de reino e tal. Aí pega o texto lá de Mateus, mas lá está escrito Basileia, né? Basileia, que é reino. Ó, então tem um reino que é Basileia. Mano, se a gente seguir essa lógica, aqui também está Theos. Então Satanás é um Deus? Ou é Deus? Percebe, amados, que a gente precisa tomar muito cuidado com essa interpretação, conhecer de fato o contexto, como se interpreta a Bíblia, né? Então, o que eu quero voltar aqui e discutir com vocês é que Paulo está dizendo que o Deus desse século, Deus deste mundo, já que estamos falando desse mundo, os 3 inimigos que nós temos, de fato, nessa batalha espiritual, Satanás, de fato, ele é um inimigo nosso, ele é um adversário. A gente vai entender como que ele age, né, em nossas vidas, nesse sentido. Então, Satanás é um inimigo nosso nessa batalha. O mundo, e que mundo é esse, amado? Esse mundo aqui que Paulo se refere. O mesmo mundo que João, lá na sua terceira epístola, se não me falo, a primeira epístola, capítulo 5, verso 20, mais ou menos, que ele vai dizer: o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que Paulo se refere? Né? João se refere. Que não é o mesmo que Jesus, que diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Deus amou o mundo. Não é o mesmo mundo. E nesse mundo tereis aflições, será que é mesmo? Também não é. Olha só, então quando a gente pega a palavra mundo, vai falar no original é a mesma coisa, é cosmos. Acho que aqui até é aion, né? Mas enfim, não muda também não, no sentido, que é traduzido como mundo. Só que o contexto que vai determinar, tá? Qual é o significado. A língua portuguesa é a mesma estrutura. E os idiomas têm essas estruturas, depende do contexto. O mesmo termo, dependendo do contexto, ele muda o seu sentido, não é? Então, por exemplo, mundo que Jesus se refere são pessoas. Mundo que Paulo se refere é o sistema corrupto governado por Satanás. O sistema corrupto governado por Satanás. As estruturas corrompidas de injustiça
Isso é mundo. Né? Essa cultura contra Deus, os seus princípios, os seus valores assumidos, isso é mundo. Aí você tem um mundo criação de Deus. Nesse mundo criação de Deus, vocês vão ter aflições. É aqui que vocês habitam. Né? Afetado inclusive pelo pecado, que é o terceiro inimigo. Então a gente tem Satanás, a gente tem esse sistema aqui que é contra Deus, né? Esse chamado de, por isso a gente fala secular, esse mundo secular, é esse século, o Deus desse século, o Deus desse mundo, desse sistema contra Deus, esses valores assumidos pela sociedade sem Deus. Isso é mundo. Né? Então nós temos Satanás, nós temos o mundo e nós temos o pecado, ou seja, nós mesmos. Somos o nosso inimigo, nosso próprio inimigo, somos nós somos o nosso maior inimigo, inclusive. Tanto é que Jesus não morreu para transformar Satanás, para que ele virasse nosso amiguinho. Jesus não morreu para que esse mundo aqui fosse um mundo melhor. Jesus morreu porque nós, no nosso pecado, estávamos perdidos. Então, nosso maior inimigo somos nós mesmos. O que Paulo chama de carne, a velha natureza, que ela é inclinada para fazer aquilo que desobedece a Deus, fazer o desejo da nossa carne, da nossa vontade, né? Então assim, amados, para a gente entender, muitas vezes quando a gente fala, é Satanás, fala, não, é você mesmo, precisa ser tratado, seu caráter, né? Não, mas se eu fizer a campanha aqui, ô pastor, estamos com problema no casamento, vem aqui, vamos fazer uma campanha em casa, vamos orar. Isso pode ser feito. Também não tem problema nenhum e deve ser feito. A oração é bem-vinda em todo momento. Mas, amados, não é bem por aí. Existe processo. Mau caratismo. Não, foi o diabo nada. Você que é mau caráter, você que tem uma raiz que de repente o seu pai te direcionou, te deu um mau exemplo, você seguiu ele naturalmente, porque nós vivemos nessas estruturas, então vamos tratar o caráter, aí é mais difícil. É talvez por isso que a gente opte pela questão de meter a mão lá, melar a testa de óleo, expulsar o demônio lá do adultério, do que tratar esse casal no discipulado, ver as raízes da questão, o que está acontecendo com esse casal, dois crentezinhos fiéis a Deus, amam a Deus, mas está vivendo uma vida no inferno, não se respeitam. Calma aí, é o caráter que precisa ser tratado. Campanha, amado, é muito fácil para nós fazermos. O difícil é você lidar com esse casalzinho aí durante 1 ano, 2 anos, igual eu estou aí com uns até, sei lá, no aniversário de mais de 10 anos. Eu falei, meu Deus do céu, vocês não que eu aconselho mais. E revela isso, Senhor. Tem hora que eu falo fica, tem hora que eu falo separa, tem hora que eu falo chuta o balde, faz campanha, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, mas é o processo, amados. É gente. Agora o espiritualizar fica mais fácil, tá cheio de demônios, você está cheio de demônio. Vai lá na madrugada, pega uma cueca dele. Onde cueca? Tá sendo gravado, né? Não, esse mochila, ele tá muito bom. Assim digo eu, não o senhor, tá? Vocês agora corrigir isso aqui. Assim digo eu, não o senhor. Brincadeiras à parte, aí você pega lá o cara que vem com a carteirinha de trabalho, né? Precisando de emprego. Não, vamos fazer a campanha aqui, vamos ungir essa carteira de trabalho. Ô, amados, será que a gente não tem na nossa comunidade irmãos que possam empregar, que possam ajudar nessa network, nessa rede e ajudar o irmão a arrumar um trabalho? A gente transfere tudo para Deus, tudo no colo de Deus, tudo espiritualiza, né? Ou é castigo de Deus? Então a gente vai perceber que há esses mecanismos, né? Esse subterfúgio para validar as heresias e as declarações, e a gente vai ver, não é por aí, meu Deus do céu. Então a gente entende aqui, é que eu fiz essa aula toda para tentar falar do mundo e tal, o inimigo somos nós, né? Aí eu dei uma desviadinha aqui, mas eu me reconcilio com vocês, eu estou voltando desse desvio meu, tá? Então só para entender esses 3 inimigos, a gente precisa entender quem deles de fato precisa ser combatido. Se é Satanás, se de fato é um demônio, então a gente expulsa em nome de Jesus. Agora, se não é o demônio, é esse mundo aqui que é contra Deus, então calma aí, vamos lidar com isso. É eu mesmo, é o meu caráter, ou é outro irmão que está perseguindo a minha vida? A gente tem meios bíblicos para tratar. A gente precisa identificar quais são as fontes dessas batalhas. Porque senão a gente está usando armas para inimigos que não são eficazes, né? Então às vezes você também, não, vamos discipular esse cara aqui, não está endemoniado mesmo. Então não adianta a Bíbliazinha aqui não, vamos orar, expulsar esse Satanás aqui, demônio, e depois de expulso aí a gente discipula.
Então a gente precisa identificar a primeira fonte, a origem do que a gente está tratando, está lidando. Isso chama-se de discernimento. Precisa discernir, amados. Precisa discernir. O que está acontecendo aqui? Senhor, me ajuda aqui, me dá sabedoria, me dá leitura para que eu possa fazer aqui, distinguir, discernir. O que está acontecendo aqui é o diabo, essa ideologia desse mundo, essa proposta desse mundo sem Deus, é a pessoa. O que é, Senhor? Tá, então Deus deu a clareza do negócio, a gente fez a leitura, então vamos tratar segundo a necessidade e a demanda ali, tá? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus